Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente tem um programa especial, a gente vai fazer um programa de entrevista para falar sobre a condução e o papel do Estado também no Rio de Janeiro. Então, como essas operações estão sendo conduzidas e qual está sendo o papel do Estado, ou até mesmo discutir essa ausência em alguns momentos. Porque nos últimos dias o Rio de Janeiro viveu a chacina mais letal da história recente, com mais de 100 mortos em uma operação que foi classificada como sucesso pelo governo estadual. E para entender o que isso diz sobre o papel do Estado, ou talvez até um projeto de Estado nas favelas, a lógica da segurança pública, a gente conversa agora com o antropólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, o Lênin Pires. Ele é diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e um dos principais pesquisadores do país em segurança pública e conflitos urbanos. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao ICL Mercado Investimentos. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui no ICL. Vamos lá, professor, porque enquanto economista, eu ouvi que para entender o que é Estado mínimo no Brasil, bastava visitar uma favela. Porque nessas áreas o Estado costuma ser ausente, falta saneamento, saúde e educação, e que nesse vazio que surgiriam as igrejas, as milícias e o crime organizado. Por outro lado, muita gente também fala que o Estado atua sim, mas de forma seletiva e violenta. Como o senhor lê essa ambiguidade e esse funcionamento representa um tipo de governança, ainda que informal, nas periferias? Na verdade, a presença do Estado ela é muito forte. Ela é muito forte porque, para conduzir uma política de desigualdade, né, que, de certa forma, estrutura o modo de ser da nossa sociedade, é necessária muita repressão. É necessário que se tenha políticas direcionadas, né, para administrar essa desigualdade em favor de alguns grupos e em detrimento de outros. No caso específico, né, das favelas, a gente observa justamente isso. Falta educação pública de qualidade, falta uma atenção primária à saúde, como também de nível secundário, até mesmo terciário, falta políticas de emprego, né, direcionado para que esses setores possam, de certa forma, se desenvolver, né, e ascender socialmente, e sobra bastante repressão, né? A presença das polícias nas favelas é uma presença histórica e produzindo já há muito tempo uma política de mortes, de extermínio. Essa tem sido uma marca, claro que, digamos assim, né, já que você da área de economia, antes de ontem a gente atingiu uma derivada, né, nesse processo. Ou seja, se você tinha uma trajetória mais ou menos imaginada desse tipo de política ou de falta de política, você tem agora um ponto que extrapolou, mas que, de certa forma, guarda relação com essa equação, digamos assim, né? Com que os governos reproduzem essa presença estatal nesses territórios. E, professor, até puxando um gancho dessa repressão histórica e dessa presença, e agora essa mudança, inclusive, de patamar, porque a gente está falando de uma operação, uma chacina, com mais de 100 mortos, ao mesmo tempo em que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como, abre aspas, um sucesso. O que essa escolha de palavras mostra para a gente sobre a função simbólica e política dessas operações? A produção da morte virou um ativo político na segurança pública? E por que essa política tão violenta segue fazendo sentido para uma parte da sociedade? Bom, eu diria que a morte de alguns faz sucesso, né? Promove trajetórias políticas, promove o acesso a recursos, ao passo que outras mortes são indesejadas.
O governador saiu ontem a dizer também que apenas 4 vítimas foram observadas nesse confronto, né? Que, no caso, as lamentáveis mortes dos 4 policiais. Nós também lamentamos as mortes dos policiais, mas também lamentamos todas as outras mortes que são resultados dessa política, né, voltada para a promoção continuada de chacinas, né? E chegar a esse número de cento e tantas mortes, né, de ver essas imagens lamentáveis de corpos perfilados, né, nas ruas de uma favela, isso tudo atende a certos interesses de determinados grupos, porque essa é uma visão de que as coisas estão em ordem quando determinados segmentos sociais estão prostrados, estão subalternizados. No caso específico, jovens, pretos e pardos, né, moradores de periferias. E veja bem, isso aconteceu de forma brutal no Rio de Janeiro agora, já tinha acontecido antes, né, em outras chacinas, também aconteceu recentemente em São Paulo, na Baixada Santista. Logo, a gente percebe um padrão, e esse padrão, né, está voltado para, de certa forma, externar uma concepção de sociedade e uma concepção do papel de Estado, que é o que a gente vem chamando vulgarmente, né, de extrema-direita. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção que essa extrema-direita ela é absolutamente inconsequente. Ela é inconsequente com essas vidas, como foi inconsequente agora, recentemente, com a economia do país. E tem uma coisa muito perigosa que a gente tem que chamar a atenção, que é a tentativa de conjugar essas dinâmicas criminais envolvendo essas facções com antigrupos terroristas. Isso vai ao encontro de interesses de intervenção internacional sobre a nossa soberania. Inclusive, né, hoje de manhã voltaram a falar nesse assunto, né, já é uma coisa que vem sendo discutida há algum tempo, a classificação das organizações criminosas enquanto terroristas, e isso voltou a ser falado hoje de manhã até com mais ênfase, o que deixaria essa porta aberta para qualquer intervenção internacional, seja dos Estados Unidos aí, ou outros países. E na sua visão, professor, esse tipo de operação massiva segue uma lógica de espetáculo político do ponto de vista da efetividade? Existe alguma evidência que essas ações realmente desarticulam o crime organizado ou a gente fica preso num ciclo que só reforça a estrutura do tráfico e o papel territorial? Bom, acho que os nossos telespectadores, né, que acompanham o nosso programa, vão lembrar que no Rio de Janeiro, não faz muitos anos, a gente teve uma política, né, de construção de territórios pacificados, as chamadas unidades de polícia pacificadora. O que marcou aquele momento? Você tinha ações como essa, eu quero até lembrar que, se não me engano, foi em 2007, ocorreu uma chacina também nessa mesma localidade, né, no Morro do Alemão, Vila Cruzeiro, que, de certa forma, batizou o início das UPPs. Né? Mas só que, naquele momento, essa intervenção no território deu lugar a políticas de ocupação. Né? Por um lado, das polícias, no primeiro momento, se esperava que houvesse ocupação de outros equipamentos públicos, né, as chamadas UPP social, o que não se observou, mas durante um grande período de tempo a gente percebeu o desaparecimento de armas pesadas nesses territórios, o declínio bastante acelerado de mortes desses jovens, o que pode ter sido considerado por um tempo, né, pelo menos até 2013, mais ou menos, um certo êxito. Dessa vez, o que você tem? Você tem um espetáculo, como você diz, né, bélico, né, onde a cidade literalmente pegou fogo, a polícia entrou, já saiu do território, mas o que sobra? O que sobra é muita discursividade em torno da necessidade de ter uma política mais dura para com o tráfico de drogas, para com o crime organizado. O que é que isso representa? Isso representa uma medida drástica política voltada para a construção de uma narrativa que impacte o momento político do país. Né? A gente viu agora recentemente o governo federal conseguiu desatar um nó
que foi construído por esse mesmo grupo político, né, na tocante às conversas com o presidente Donald Trump, né, nos Estados Unidos, fazendo intervenções sobre a economia do Brasil e, de certa forma, isso foi desatado. Bom, então agora volta-se a narrativa, né, sobre um tema que é muito sensível para o governo, é muito sensível para todos nós, e o que se coloca? O que se coloca é que as medidas a serem tomadas para lidar com o crime organizado tem que ser justamente aquela que mais caracteriza, né, a prática discursiva da extrema-direita. Qual o risco, volto a lembrar, da construção dessa figura do terrorista? E veja bem, o secretário de Segurança de São Paulo pediu para se desonerar do cargo para voltar a ser deputado e trabalhar essa pauta no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, o governador de Goiás, né, Ronaldo Caiado, de triste memória, está também fazendo uma discursividade em torno de buscar forças-tarefas para ajudar o Rio de Janeiro. E isso vai acontecer, né, de forma exponencial. Por quê? Porque a concertação que está sendo construída é para que esse seja o debate, essa seja a pauta para o processo eleitoral que se avizinha. Até, né, puxando aqui um gancho, né, parece que existe uma corrida mesmo, conforme vai se aproximando a eleição, a corrida eleitoral, de todo mundo querer ali quase que sair na frente nessa discussão da segurança pública. A gente viu a bancada da bala também tentando aprovar ali leis mais rígidas, correndo na frente do Planalto para essa aprovação acontecer antes pela bancada da bala, como um capital mesmo político, porque a segurança pública, quando a gente olha ali as pesquisas mais recentes, as pesquisas eleitorais mais recentes, ela vem sendo colocada como um dos principais problemas brasileiros. Então, isso é sempre apontado dessa forma. E parece que existe mesmo essa corrida para ver quem que resolve ou mostra mais serviço em relação a isso. E esse capital político está em disputa, inclusive dentro da própria direita e da extrema-direita e com o governo federal. Até puxando, né, esse gancho com a gente pode falar esses conflitos ou essa responsabilização do governo federal, o ministro da Justiça, o Lewandowski, afirmou publicamente que não recebeu nenhum pedido formal do governador Cláudio Castro sobre a operação nos complexos do Alemão e da Penha, e mesmo assim o governo do Rio de Janeiro tenta jogar a responsabilidade pela crise da segurança no Rio para o governo federal, enquanto promove todo esse massacre, promove a operação. Como o senhor vê essa postura? É uma tentativa de eximir a responsabilidade política? Ou isso aponta para algo mais profundo, como a forma e a lógica da segurança pública usado como instrumento de gestão, ou mesmo a disputa de poder entre os entes federativos, que tem muito a ver com o que a gente estava falando agora? Na verdade, desde o ano passado, né, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que tem como objetivo, em primeiro lugar, a meu ver, promover um grande debate nacional, né, um debate onde é necessário, de certa forma, colocar em evidência a questão da segurança e trabalhar diretrizes, partindo do governo federal, para que os estados e também municípios possam ter uma determinada guia, né? Digamos assim, uma orientação para, de certa forma, praticar segurança pública no nível preventivo, no nível investigativo e repressivo naquilo que couber. É uma proposta, a meu ver, que tem algumas coisas a serem acertadas, né? Como tudo que é humano tende muito mais à imperfeição do que à perfeição, mas eu diria que tem grandes pontos, assim, tem pontos muito importantes, como, por exemplo, a coordenação entre as forças de segurança, buscando uma maior integração e padronização das ações, né? A ideia de você ter financiamento garantido e contínuo, né? Inclusive superando as dificuldades e as diferenças regionais. Há um processo de valorização das polícias, das perícias e, inclusive, das guardas municipais.
a proposta também de de um maior controle e transparência, né, sobre a atuação policial, visando a criação de conselhos que justamente trabalhem essas diretrizes, né, que serão, de certa forma, encomendadas ao governo coordenar, e ouvidorias para controlar, né, justamente a capacidade de violência por parte das polícias. Ou seja, a gente estava trabalhando com essa PEC uma noção, né, de política nacional de longo prazo, né, que, a meu ver, não significa redução da autonomia dos estados. Eu acho que isso não cabe, nem tampouco centralização, mas, objetivamente, seria uma proposta voltada para padronizar e dar a todos os estados, e também agora aos municípios, condições plenas de atuação e de funcionamento. Isso, evidentemente, não agrada. Isso não agrada porque há grupos políticos que fazem das polícias o seu ativo político e também financeiro, né? Também financeiro, haja vista que muitas vezes policiais em situação de desvio, né, estão por trás de processos como, por exemplo, o fornecimento de armas, de armamento de alta tecnologia, né, através do desvio desses equipamentos, não só das polícias, também das Forças Armadas, infelizmente. Então, a gente tem uma situação onde esses setores querem manter as particularizações, porque isso permite que espetáculos como esse que a gente viu ontem, mas já vimos outras vezes, e infelizmente vamos voltar a ver, né, possam continuar impactando a opinião pública, uma opinião pública nem sempre muito bem informada, nem sempre atenta às complexidades, né, do mundo da política e do mundo da segurança pública. Inclusive, quem falou sobre isso ontem, e essa desarticulação pela via financeira também, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente tem um VT curtinho, a gente vai passar para vocês, mas a gente segue com o professor Lênin aqui na sequência. Eu vou fazer chegar ao governador as informações, vou pedir para a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional falar com o governador sobre o que acontece no estado do Rio de Janeiro, que aparentemente não é do seu conhecimento, para que ele nos ajude a interromper esse ciclo letal, mortal, que faz com que essa roda do crime organizado continue girando, independentemente das tragédias que aconteçam nas comunidades. Nós temos que estancar isso. Nós temos que agir no andar de cima também. E, para isso, nós precisamos da colaboração federativa. Não pode a Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agir numa direção e um governo estadual na direção contrária. Professor, indo um pouco além desse tema da violência direta, essas operações causam colapso de mobilidade, suspensão de serviços, fecham escolas, trazem um terror psicológico, traumas coletivos. O senhor considera que isso integra, de forma intencional ou não, uma política de desorganização social induzida? O que essa desestruturação cotidiana produz no longo prazo para as comunidades? Nós que vivemos esse episódio aqui no Rio de Janeiro, vimos uma região metropolitana com 17 milhões de pessoas ser afetada de forma drástica, né? Nós tivemos o colapso, né, do sistema de transporte, tivemos empresas que tiveram que fechar, escolas e universidades pararam de funcionar, né? As pessoas tentando chegar nos seus locais de moradia e na incerteza de como estavam os seus entes queridos, enfim, toda uma parafernália. Agora, como eu chamei a atenção no início, né? Esses setores que estão hoje no governo do Rio de Janeiro, mas também em outros governos, eles não têm a menor responsabilidade. Haja vista o que aconteceu com o país, né? O país está sofrendo uma sobretaxa sobre a produção, né, de diferentes setores da economia em função de rusgas políticas, de interesses inconfessáveis, de atores que explicitamente atuam, aí sim, né, com um terror psicológico, simbólico,
mas que, no tocante ao tratamento dessas populações, não terá o menor pudor, o menor escrúpulo de atentar contra a vida desses segmentos, né? Sobretudo de jovens pretos e pardos de 15 a 29 anos de idade, que tende a ser a clientela para esse tipo de afirmação política. Nós estamos lidando com setores extremamente perigosos do ponto de vista da vida cívica, e eu acredito que eles não têm o menor escrúpulo de desmantelar economicamente, né, uma economia já muito atingida, como é o caso do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro perdeu muito da sua capacidade econômica nos últimos 30, 40 anos, né? E o que poderia ser um ativo importante, que é a ideia do turismo, fica muito fortemente impactada com coisas como essa. Para você ter uma ideia, na próxima segunda-feira eu vou fazer uma palestra na universidade para cerca de 120 estudantes que são de outros países, porque estão assustados, pensando que talvez seja o caso de retornar aos seus países de origem e não mais estudar na nossa universidade, a Universidade Federal Fluminense. Eu imagino que esse seja um fenômeno que está em outras universidades, em outros contextos, né? E isso tem a ver com o quê? Com a falta de raciocínio, com a falta de reflexão, ou talvez uma reflexão perversa, um raciocínio perverso, né, de que quanto pior, melhor para os interesses políticos dessa gente. E, professor, já encaminhando aqui para o encerramento, diante de tudo isso, a gente já falou da PEC, de outros aspectos, mas o que ainda é possível fazer em relação até em reposicionar, como a gente pode reposicionar o debate sobre a segurança pública sem cair naquele ciclo de violência, repressão e fracasso? Eu gostaria muito que esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro suscitasse uma mobilização social em torno do tema. Né? Infelizmente, quem a gente percebe se mobilizando são parentes dessas vítimas, né, da atuação do Estado. Né? Parte desses parentes não podem se mobilizar, que são justamente os parentes dos policiais que foram vitimados também por essa irresponsabilidade. Né? Esses não podem, porque são constrangidos corporativamente, e já os parentes, mães, irmãos, esposas, né, dos outros que foram assassinados, esses fazem uma mobilização muito tênue, né? E esse medo social que todos nós sentimos deveria ser um motor para a gente ir às ruas e começar a exigir que o Congresso Nacional começasse a debater o tema, começando pela PEC da Segurança Pública, por exemplo. Né? Mas esse também deveria ser um movimento nacional, como, por exemplo, poderia juntar a vítimas ou parentes de vítimas em São Paulo, ou na Bahia, ou em Goiás, enfim. Esse é um fenômeno nacional, é um fenômeno que envolve a extrema-direita, envolve a direita e, infelizmente, até mesmo setores de esquerda, não podemos nos enganar com relação a isso, porque como nós vivemos numa sociedade que é resultado de uma institucionalização voltada para a produção de escravos e de um modelo, né, econômico que perdurou por décadas e décadas, né, ao longo dos séculos, calcado no trabalho escravo, acaba que pretos e pardos carregam consigo esse estigma, né? Esse estigma de ser aquele corpo sobre o qual essas políticas podem incidir, mesmo considerando que ele esteja em um outro momento histórico, né? Um momento da modernidade ou da pós-modernidade. O fato é que as nossas instituições elas não se modernizaram, elas não superaram as desigualdades estabelecidas lá atrás, nesse período, né, da escravidão. E acho que esse tipo de reflexão a nossa sociedade tem que fazer, né, no sentido de superar ainda o racismo estruturado, estruturante e que, de certa forma, incide sobre todas as outras instituições do país. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer receber você no Mercado Investimentos. Tenho certeza que a audiência também gostou demais. E se quiser dar aí suas últimas palavras, um tchau para a audiência, fica à vontade.
Eu quero agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade de refletir com vocês, né, esse assunto tão sério que eu espero que suscite a mobilização de todos nós na perspectiva de uma sociedade melhor. Obrigada, professor. Bom dia para você. E até trazendo, né, um pouco disso que a gente estava discutindo aqui com o professor Lênin, a gente tem um vídeo da Juliana Dalpiva conversando com essas famílias, né, e qual o resultado de toda dessa operação, dessa chacina, dessa violência conduzida ali no Rio de Janeiro. Vamos ver esse vídeo e a gente volta para se despedir de vocês. Eu tô aqui no Detran para fazer o reconhecimento do meu sobrinho, que ele foi decapitado pela polícia do Rio de Janeiro. Arrancaram a cabeça do meu sobrinho e colocaram numa árvore. Deixaram o corpo do meu sobrinho em um lado e a cabeça do meu sobrinho em outro. Agora eu te pergunto se isso é um policiamento treinado para uma operação. Os policiais entrando dentro da casa de morador, esculachando o morador, pegando as coisas de morador. E aí eu tenho como provar, porque eu tenho vídeo, eu sou moradora, eu sei, eu vi tudo. Eu fui pra rua protestar contra o meu sobrinho, a gente estava na mata. 5 horas da manhã, tinha mais de 130 cadáveres. A mídia não está mostrando quantas pessoas o Estado matou. A mídia só está mostrando o que eles querem mostrar. Porque eles não foram para prender, eles foram para ceifar a vida dos outros. Eles levaram mais morto do que preso. Eles não entraram para prender, eles entraram para matar. Não importa se é bandido, se é morador, quem seja. Eles entraram para matar. Bom, se isso não é, né, Nossa, gente, perdi tudo aqui. Se isso não é fazer um espetáculo, melhor falar assim, de toda essa operação e usar isso como capital político, eu não sei o que é, né? Como a gente poderia chamar essa lamentável condução do Estado do Rio de Janeiro e do governador Cláudio Castro. Então aqui a gente se despede de vocês, eu acho que é um tema bastante difícil, é um tema que deixa a gente, né, num desconforto, mas é preciso conversar sobre isso e que bom que eu consegui abrir um espaço aqui no Mercado de Investimentos para a gente tratar desse papel do Estado de uma forma repressiva e ao mesmo tempo ausente nas favelas, nas periferias, nas comunidades, complexos, chamem como vocês quiserem. Agora eu entrego a nossa audiência para o Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblar. Eles já estão a postos para receber vocês e a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta para falar dos índices, o que a gente tem aí de novidade no mercado financeiro, porque hoje eu não conseguiria falar de todos esses assuntos com o que está acontecendo no nosso Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Um excelente dia para vocês e até amanhã. Um beijão, pessoal. É hoje. Chegou a hora de encarar a realidade, pessoal. Às 20 horas, estarei ao vivo com a aula online A Grande Mentira do Capitalismo. Não perca. Vai ser histórico. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.